Agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estarmos nessa casa para aprendermos sobre a doutrina espírita, que tanto nos auxilia na nossa vida, que nos auxilia a agirmos de uma forma melhor, a aumentarmos o nosso conhecimento e seguindo com mais firmeza na nossa caminhada. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja intuída e inspirada por esses amigos que aqui estão, e que todos nós presentes aqui essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar esse momento de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Terezinha, falando sobre o que é e o que não é espiritismo, né? Boa noite a todos, né? Como a Valéria disse, hoje é o primeiro domingo, mais uma oportunidade, mais uma responsabilidade, né? E tá ligado. Mais uma responsabilidade, porque quanto mais a gente aprende, mais responsabilidades a gente tem em relação ao nosso conhecimento adquirido, né? E aí, a gente, no final do ano passado, né, de 2018, que não está tão longe assim, a gente foi, como é que fala, tomado por uma avalanche de informações que, assim, de uma certa maneira ou outra, tenta, né, manchar o espiritismo, manchar a doutrina espírita. Porque as pessoas, por desconhecimento, associam a toda aquela pessoa que tem comunicação com o mundo espiritual, né, que tem uma mediunidade ostensiva e que utiliza dela nem sempre de maneira positiva, atribui isso ao espiritismo. E aí eu já tinha falado já há alguns dias que eu ia falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, porque a gente coloca tudo no mesmo saco e não é dessa forma, né? As coisas são diferentes. Só que eu falei assim, a última palestra do ano, eu vou falar uma coisa mais light, não vou tocar nesse assunto, que eu acho que é um assunto bem assim, né, que gerou muita tensão e ainda continua. E aí, então, em decorrência de tudo isso, eu fui pegar, né, nesse livrinho que Valéria até depois a gente vai sortear, que é o que é o Espiritismo, que foi um estudo feito por Allan Kardec, e insights, né, que falam, né, exatamente o que é o Espiritismo. Tudo baseado dentro da doutrina espírita. Então, o estudo de hoje ele é muito teórico mesmo, porque é para mostrar, para diferenciar, né, para nos conscientizar do que realmente é a doutrina espírita e daquilo que muitas pessoas atribuem como espiritismo, mas que na verdade não é, tá? Então, a gente vai começar mostrando essas questões e depois a gente vai apresentar atividades que são desenvolvidas em determinados locais ou caso espírita que não podem ser considerados espiritismo, né? Então, o que é e o que não é espiritismo? Foi não? O primeiro sempre, de vez em quando, dá isso, né? Então, vamos no segundo. O que é e o que não é espiritismo? Existe uma confusão muito grande a respeito do que é ou não é doutrina espírita ou espiritismo. Muitas pessoas não sabem que as palavras espírita e espiritismo foram criadas em 1857, na França, pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Até então, essas palavras inexistiam, ou seja, elas não existiam, né? Foram criadas já com o propósito de fazer parte da codificação. Mas será que não vai passar? Eu acho que não, vai ter que ser no dedo aqui mesmo. Deveriam utilizar-se desses termos somente os locais religiosos, os termos espírita e espiritismo, somente os locais religiosos
ou pessoas que seguissem os ensinamentos dessa doutrina. Então, a palavra espiritismo e espírita não deveria ser usada como é usado de todo e qualquer, né, manifestação, todo e qualquer acontecimento mediúnico, né, manifestação mediúnica, é atribuído como espiritismo ou doutrina espírita. E aquele praticante de espírita. Na verdade, não é bem assim, né? Não é assim. Assim, cultos e religiões que, de alguma forma, têm em suas práticas a comunicação de espírito e a crença na reencarnação, são confundidas erroneamente com o espiritismo. Nem todo mundo que acredita em reencarnação, nem todo mundo que estabelece a comunicação com o mundo espiritual através da mediunidade pode ser considerado espírita, e nem toda esse culto, essa religiosidade que se pratica pode ser chamado de espiritismo. Na verdade, embora mereça todo o respeito dos verdadeiros espíritas, estas seitas são adeptas do espiritualismo ou esoterismo, e não do espiritismo. Então, na verdade, essas pessoas que lidam com manifestações, que estabelecem comunicação com o mundo espiritual, que têm, né, atividades mediúnicas, na verdade, eles exercem, elas não são consideradas, não devem ser consideradas como espírita, e sim espiritualista. E essas seitas, esse adepto dessa religiosidade, na verdade, eles não praticam espiritismo, eles praticam espiritualismo ou esoterismo. Continuando, todos aqueles que acreditam na existência do espírito, todos que acreditam na existência do espírito são espiritualistas. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas praticantes do espiritismo. Todos aqueles que acreditam na existência, então, do espírito, eles podem ser considerados e devem ser considerados como espiritualista. Mas nem todo espiritualista pratica espiritismo. Espiritismo e espiritualismo. Quais são as diferenças? Muitas pessoas entendem que espiritismo e espiritualismo tratam da mesma coisa. Porém, apesar de haver uma relação entre eles, cada um tem um significado específico. O ponto em comum é que todos dois acreditam na existência do espírito. Tanto o espiritualista como o espírita. Tanto o espiritismo como o espiritualismo acreditam na existência do espírito. Mas nem todos esses espiritualistas são adeptos do espiritismo. A gente tem que deixar bem claro isso. Em vários momentos aqui do slide eu vou chamar a atenção para essa questão, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Pulou. Atento a essa questão, né, porque o Allan Kardec ele foi realmente preparado para tudo isso. Já em O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita, Allan Kardec explica o porquê de não ter usado os termos espiritualismo e espiritualista para conceituar a doutrina espírita e seus adeptos, criando, então, os novos vocábulos espiritismo e espírita, ou espiritista. Porque os termos espiritualista e espiritualismo já existiam. Mas o que estava sendo codificado era diferente. Então, ele já prevendo que haveria essa confusão, ele começa, né, então ele se debruça como grande estudioso, né, não só da doutrina espírita, estudioso das ciências, ele se dedica a estudar vocábulos e, a partir daí, então, ele cria um novo vocábulo, né, novos vocábulos, que vão realmente nomear a doutrina espírita. Kardec explica no primeiro texto da introdução do livro que para as coisas novas necessitamos de palavras novas. Nós não vamos dar o mesmo nome para uma invenção nova. Tanto é,
né, que nós chamamos dentro da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, as palavras que surgem em decorrência de fatos, acontecimentos, objetos criados, nós chamamos de neologismo. Neologismo é a palavra que é criada para nomear algo que até então ainda não tinha sido falado, não tinha existido, ou que alguém teve a possibilidade de criar algo novo, então surge esses vocábulos. Um dos vocábulos mais novos, né, da língua portuguesa se chama luniçar. Por quê? Nem tão novo assim, mas uma palavra com menos de 100 anos, ela é considerada novíssima. Até então o homem não tinha ido à Lua. Somente a partir do momento que o homem pisou na Lua, criou-se o verbo aluniçar, que tem aterrissar, que é pisar em terra, estar em terra. Aluniçar é uma palavra nova, porque o homem tem pouco tempo que foi à Lua, né, que pisou a Lua. E assim surge, é só para exemplificar por que foi criado. A partir de um ato, de um acontecimento novo, cria-se palavra. E foi exatamente isso que Kardec fez. Ele não quis aproveitar vocábulos já existentes para que não ocorressem as confusões, mas elas continuam ocorrendo até hoje, né? Então, ele diz, né, que explica no primeiro texto da introdução, que para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos, porque tem palavras que têm vários, muito significado. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida, diferente de espiritismo e de espírita. Ui, tá pulando, cara. O espiritualismo comporta um grupo maior de adeptos do que o espiritismo. Ou seja, o número de pessoas espiritualistas é muito maior do que o número de espíritas, pois abarca todas as considerações e ideias que divergem do materialismo e que, portanto, consideram a existência de algo além da matéria. Assim, o espiritualismo é para o espiritismo apenas uma de suas inúmeras características. Ou seja, os adeptos do espiritualismo são praticamente quase todos aqueles que acreditam na existência da alma, que acreditam na existência do espiritismo, do espírito, desculpe-me, que acredita na existência do espírito. Porque todos esses podem ser encaixados dentro do espiritualismo. Mas nem todos os espiritualismos vão ser adeptos e praticantes do espiritismo. Então, até o próprio espiritismo pode estar dentro do espiritualismo, mas ele não é só isso, ele é muito mais, ele é além, ele ultrapassa a questão do espiritualismo. Que toda religião que acredita na existência do espírito pode ser chamada de espiritualista, mas nem todo espiritualista é espiritismo. E a gente vai ver isso aí. Muitas doutrinas, diferentes da espírita, compreendem a existência da vida espiritual, aceitam a existência da vida espiritual. Porém, cada uma é composta e delineada por diversas outras características que não necessariamente estão de acordo com as ideias espíritas. Então, muitas são aquelas que acreditam na existência da vida espiritual, inclusive após a morte. Só que nem, né, as características, o tipo de dogmas que eles definem, o tipo de práticas de atividades dentro dessas instituições, diferem e ferem a doutrina espírita, né? Ferem os princípios adotados para a doutrina espírita. Então, não podemos colocar todos, né, dentro de um mesmo saco. Por exemplo, explicando isso, o catolicismo
defende a existência de Deus e de vida além da morte. Então acredita na existência espiritual. O que é o bastante para ser considerada espiritualista. Mas não crê em comunicação com os espíritos e em reencarnação, princípios fundamentais da doutrina espírita. A gente já vê aí, em uma das só religiões, a gente pega que ela tem características espiritualistas. Por quê? Acredita na existência de Deus e acredita na vida além da morte, né? Mas, no entanto, essa mesma religião, ela não é adepta da comunicação com os espíritos, não aceita, e nem aceita a reencarnação como princípio. E então, sendo assim, ela só se torna espiritualista, né? Ela é simplesmente espiritualista. Nós não podemos colocá-la, atribuí-la como uma religião ou uma adepta do espiritismo, ou que pode ser comparada, né, com seus princípios básicos adotados pela doutrina espírita. É nesse sentido que Kardec explica na obra O que é o Espiritismo, que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Porque a religião, todas elas são adeptas da vida espiritual. De uma forma ou de outra, terminando aqui ou não, eles acreditam, né, na existência da alma. E já que acreditam na existência da alma, elas são fundadas sob o dogma do espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista. O que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Crê que nós somos algo além do corpo, né? A religião espiritualista acredita que nós temos algo além do nosso corpo, que nós temos uma alma, algo além da matéria, ou espírito, seja lá o que for. Mas isso daí não é atributo para transformá-lo isso aí em espiritismo. Kardec fundamentou essa explicação a partir do significado atribuído à palavra espiritualista no dicionário da Academia Francesa. Por quê? Quando ele foi escolher o termo, ele foi ao dicionário e foi ver o que era espiritualismo, ou espiritualista. E está lá, espiritualista, na tradução espiritualista, aquele cuja doutrina se opõe ao materialismo. Desde que se opõe ao materialismo, é espiritualismo, mas não é espiritismo. Portanto, isso daí fez com que eles, né, criassem novos vocábulos para denominar essa doutrina. Inclusive, para ser espiritualista, não é preciso nem acreditar em espírito. Basta defender que existe alguma substância que não seja material. Não precisa nem acreditar na existência de espírito. Basta acreditar que nós temos algo a mais do que a nossa matéria. Não precisa nem ser definido isso aí como espírito. Basta dizer que, né, nós não somos apenas matéria, acreditar em algo além da matéria, que pode ser considerado espiritualista. Com esse entendimento, pode-se concluir que o espiritismo liga todas as religiões e, no que se refere aos adeptos do espiritismo, entende-se que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Né, o tempo inteiro vou deixar isso daqui batendo nessa mesma tecla para a gente ter certeza que todo espiritualista, todo espírita é espiritualista, porque ele acredita na existência do espírito, ele acredita na vida além da morte. Mas disso daí, nem todo espiritualista vai se tornar um espírita ou é um espírita. É diferente os termos. Então, primeiro, entender bastante essa classificação, para a gente depois ver na prática as atividades que podem diferenciar o que podemos chamar de uma casa, de um centro espírita ou não. Relembrando, enfatizando, todo espírita é obrigatoriamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas.
Como previu Kardec, usar a mesma palavra para conceitos diferentes dificulta o entendimento. Ele ia fazer a confusão, como até hoje ainda se faz. E aí tem a obra A História do Espiritualismo, de Swedenborg, ao início do século XX, de Arthur Conan Doyle, é a prova disso. É uma obra que foi traduzida de forma errada para publicação em português com o título A História do Espiritismo. Na verdade, aquela obra não é a história do Espiritismo, é a história do espiritualismo. A obra de Doyle não tem foco na história do Espiritismo, como surgiu, né, com as pancadas, com aquelas comunicações das meninas. Não é aquilo. Uma obra de Doyle não tem esse compromisso com o foco. Ele até fala de coisas do Espiritismo, mas o foco principal não é a história do Espiritismo, mas sim na história do espiritualismo, que é uma doutrina desenvolvida no século XIX, com marco, né, com início nas experiências de Emanuel Swedenborg, baseando-se principalmente na crença da comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa doutrina espiritualista que surgiu no século XIX, o foco dela é simplesmente no fenômeno da comunicação entre encarnados e desencarnados, que é o que a gente vê muito frequentemente, desde que se estabelece a comunicação, né, do encarnado com o desencarnado, falar que aquele lá é espírita, né, aquele ali é adepto do espiritismo. E não é assim, não é só isso. Aliás, isso é o que menos importa, né, para ser espírita, porque todos nós estabelecemos, seja de maneira mais ostensiva ou não, a gente tem isso como já, vamos dizer assim, no nosso DNA, todos nós somos médios. Então, todos nós, de uma maneira mais ostensiva ou não, todos nós entramos em contato com o mundo espiritual, seja no sonho, seja através das intuições. Então, isso aí é o que vai menos importar para se dizer que alguém é espírita. São muitas outras coisas, né, muito mais relevantes para sermos considerados como espírito. Isso aí, estabelecer comunicação com o mundo espiritual apenas nos torna espiritualista. Para sermos espíritas é necessário muito mais que isso. O espiritualismo tem bastante proximidade com o espiritismo. Proximidade por quê? Porque estabelece essa comunicação, acredita na vida após a morte, acredita, né, na existência da alma. Sim, tem vários aspectos que se aproximam. Essa que é a doutrina que surgiu no século XIX nos Estados Unidos. Mas ela tomou um corpo doutrinário, a doutrina, diferenciado. Nos Estados Unidos, encontra-se a maior parte dos adeptos dessa doutrina. Então, a forma como é desenvolvida, que é pregada, que é divulgada essa doutrina espiritualista, ela difere, e muito. Não são baseadas nos 5 princípios básicos que a doutrina espírita adota. Tá? Eu falei assim, não vou me prorrogar, eu até pesquisei, vi, mas eu acho que ia sair muito do foco, porque, na verdade, o que a gente tem que mostrar é o que a gente é, o que é o espiritismo realmente. E não ficar focando do que não é o espiritismo, né? E de focar no que é o espiritualismo. Então, são coisas assim, ser gentil, não sei o quê. Essas coisas, não precisa ser espírita para ser gentil. Você pode ser ateu. E, aliás, eles são, em geral, são muito até gentis. Então, são coisas assim muito vazias de um comprometimento para o crescimento, para o progresso espiritual. São coisas, claro que tem alguns aspectos que se aproximam, mas não tem uma profundidade, um compromisso como dizer assim, com o progresso espiritual, conforme tem a doutrina espírita. Afinal, o que é o espiritismo? Na obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec assim o define. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência experimental e doutrina filosófica.
Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Então, a ciência experimental estaria relacionada com a comunicação, né, esse estabelecimento de comunicação com o mundo espiritual. E foi através dessa ciência experimental que a doutrina chegou até nós, né? Porque foi através dos fenômenos, dessa pesquisa, dessas experimentações, que gerou a curiosidade, e a partir dali Kardec passou a estudar, e aí sim ter um interesse maior, e como ele já estava preparado para isso, foi, né, como é que fala? Codificada a doutrina, a partir dessa ciência experimental. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Então, o comprometimento filosófico da doutrina, ele está relacionado com essas consequências morais, com a nossa evolução moral decorrente dessas relações do mundo espiritual com o mundo corporal, com o mundo físico, né? Com o espírito encarnado e o desencarnado. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, aí a definição dada por Kardec no livro que é o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Ou seja, explica de onde vim, por que estou aqui, e para onde vou, né? E dessas relações existentes entre os encarnados e os desencarnados. Dessa forma, o Espiritismo compreende ciência, filosofia e religião. A ótica espírita é norteada pelos seguintes princípios. Olha bem. A partir daqui ganhamos, né, ganhamos características distintas de outras religiões. Ó. As primeiras não, mas depois a gente vai ver que vai se distanciando. Então, os princípios adotados. Deus como causa inteligente, justificando a concepção científica do universo como espaço organizado por leis que afetam proporcionalmente a todos. O que quer dizer isso? Deus com causa inteligência, justificando essa concepção científica de que o universo, ele age, o espaço, né, de acordo com o administrador divino, afetando todos de forma proporcional, de forma igual. Não existe escolhidos, né? Não existe preferidos. O universo, ele é regido por Deus, né, o Criador, e afeta a todos de maneira igual. Nascer, morrer, crescer, né, que na verdade não é morrer, desencarnar, reencarnar, aprender, evoluir, progredir. Todo esse processo é unanimamente igual para todos, né? Então, a gente vê aí que só nessa concepção de Deus, ela já diferencia muito de outras religiões, porque outras pessoas acreditam num Deus castigo, né? A gente vê, o filho de fulano nasceu aleijado, porque você viu como é que aquele pai dele era, que falava mal de fulano, beltrano, ciclano. A gente vê muito essas definições. Fulano, ó, fez isso, isso e isso, agora está pagando, porque o filho está nascendo assim, assado. Na verdade, o filho nasceu assim porque o filho está devendo, não é o pai, porque ninguém vai cobrar a dívida, né, na porta alheia. Se eu que devo, ninguém vai bater na porta da Valéria, né? Então, é muito por aí. Jesus Cristo é outro princípio. Jesus Cristo como padrão moral a ser seguido. Isso é um princípio da doutrina espírita, e existem outras religiões que também são adeptos dessa característica. Livre-arbítrio. Nem todas as religiões, né, são adeptas disso daí. Acham que somos penalizados por a culpa do Mané, do Pedro, do João e até de não sei quem mais, né, do diabo. Na verdade, a culpa é sempre nossa,
ou os méritos são também só nossos. Tanto culpa e mérito são adquiridos por nós mesmos. Ninguém é culpado dos nossos fracassos e nem é o responsável pelo nosso sucesso. Os nossos sucessos são responsabilidade nossa, como os nossos fracassos também. Livre-arbítrio, como ferramenta do espírito humano para aquisição do aprendizado e do autocontrole. Então, a gente usa de maneira adequada, vai dar certo, tudo bem. Usa essa ferramenta de forma errada, vai ser o quê? Esse instrumento que nos dá a liberdade de escolher e escolhemos de forma errada, isso daí vai servir para que a gente aprenda através da dor, né, do sofrimento, enfim, de ter que refazer o percurso novamente, mas é uma consciência que temos que o nosso livre-arbítrio é que nos faz fazer escolhas acertadas ou não. E essas escolhas que fazemos, se acertadas, bem. Se não acertadas, nós temos que refazer, começar de novo, pagar pelo que fizemos, né? Lei de causa e efeito. Comunicação, e aí como comunicação com o mundo espiritual, né? É uma das características da doutrina espírita. Comunicação como capacidade de ação indestrutível, que conecta entre si todas as partes que compõem o cosmo, o universo, sendo um caso particular de comunicação a mediunidade. Mas não quer dizer que a gente seja só através da mediunidade, né? A comunicação que diz respeito à comunicação entre espírito encarnados e desencarnados. E aqui vai se distanciando de muitas religiões, que por aqui já encerra, porque muitas, a grande maioria delas, não aceita a comunicabilidade dos espíritos, não aceita a comunicação do mundo terreno, dos espíritos que aqui habitam, com aqueles espíritos que habitam outros lugares, outros planetas, né? Outras dimensões. A reencarnação, aí então que vai cada vez mais se distanciando de outras religiões, que compreende os diferentes e contínuos estágios evolutivos da relação espírito e matéria. Ora, estamos num corpo, né? O espírito está habitando corpos, como nós aqui agora. Ora, esse espírito, né, se desprende do corpo e vai ter um período de estágio no mundo espiritual. E, por necessidade, devido às nossas dificuldades, devido às nossas ainda imperfeições, em algum outro momento vai retornar, tomar novos corpos para dar continuidade ao processo evolutivo. Para que uma casa religiosa seja espírita, ela deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas da doutrina espírita. Só é dessa forma nós podemos dizer que uma casa religiosa pode e deve ser considerada como espírita. Geralmente, os locais espíritas recebem o nome de centro, né, centro espírita, grupo espírita, casa espírita, sociedade espírita, núcleo espírita, instituição espírita. Nada de não ser casa de Xangô de não sei das quantas, casa de não sei o que, preto velho de não sei de quê. Isso ali é espiritualista, não é uma casa espírita, tá? Casa do caboclo, não sei, sete não sei o quê, 7 flechas. Tudo isso é espiritualista, tá? Então, geralmente, os locais espíritas, a nomeação, né, a nomenclatura desses locais são esses. E deve ser legalmente constituído de acordo com as leis vigentes no país em que está instalado. Ou seja, tem que ter, não me esqueci a palavra agora, é aquele de funcionamento, registro, tem estatuto, tudo legalizado de forma a atender às exigências das leis do país, tá? Isso é, não, vou abrir uma porta ali agora, vou começar a dar consulta para não sei o quê, com caboclo. Isso daí é espiritualista, tá? Não é espiritismo. Mesmo, epa, pulou de novo.
Tá pulando. Mesmo recebendo estes nomes, casa espírita, não sei o que lá, quem os visita, quem vai a essas casas, necessita estar atento para quais as atividades e a forma como as mesmas são praticadas por seus dirigentes e auxiliares. Mesmo que está lá, Casa Espírita de Manhuaçu, nem me sei porque eu me lembrei dessa palavra aqui agora, é um lugar eu conheço, Manhuaçu. Tá, mas quando chegar lá, vou visitar, como ficar atento, o que está sendo praticado, quais as atividades estão realizadas, como que está sendo feito, de que forma. Tem que ter um processo investigativo e não está fazendo nada de errado, porque a gente tem que saber por onde a gente está andando, o que está fazendo, né? E a gente precisa realmente fazer isso. Então, investigar quais as atividades, as formas como essas mesmas atividades são praticadas por seus dirigentes e auxiliares. Para quem não conhece bem o Espiritismo, segue uma pequena orientação do que encontrar, o que se deve encontrar e o que não deve ser encontrado em uma casa espírita verdadeira. O que deve ser encontrado? Palestras. Todo centro espírita, agora a gente está focando no que é realmente espiritismo, tem o seu momento de esclarecimento doutrinário. As exposições devem ser sobre as obras básicas com uma ligação direta com o nosso cotidiano. Ou seja, que essa exposição esteja relacionada à nossa vivência, ao nosso dia a dia, para que a gente compreenda e possa, né, conseguir atributos, conhecimento dessa doutrina para a gente aplicar na nossa vida no dia a dia. Não há nenhum ritual antes dos trabalhos, a não ser uma prece, como a Valéria fez aqui, evocando a proteção de Deus, Jesus e dos bons espíritos. Isso uma casa espírita tem compromisso e tem que ter. Trajes normais. Os trabalhadores de uma casa espírita trajam-se normalmente de forma simples. A discrição deve fazer parte dos que trabalham no local, pois ali estão para auxiliar as pessoas que buscam orientação para seus problemas materiais e espirituais. Não tem que vir todo mundo de branco, de não sei o quê, né, vestido de uma forma como uniformizada, como a gente vê em vários locais que praticam mediunidade, que as pessoas se vestem, né, com saias rodadas, com turbante na cabeça, enfim, com uma vestimenta em que todo o grupo se veste de forma homogênea, de forma igual, uma cor só, etc. Né? Parece que pulou alguma coisa aqui. Não, pulou não. Agora que pulou. Inexistência, ou seja, não deve existir rituais, amuletos e imagem. O verdadeiro centro espírita não pratica em suas atividades nenhum tipo de ritual. A doutrina espírita segue o que Jesus ensinou, que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. Portanto, sem a necessidade de nada material para entrarmos em contato com a espiritualidade. Tem que ter incenso, tem que ter vela, tem que ter um colar, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma figa. Nada, não existe nenhum tipo de material necessário para a gente entrar em contato com a espiritualidade, a não ser nosso pensamento limpo, né? Nosso foco, nossa concentração, né? Nosso pensamento dirigido à espiritualidade. Comunicação particular com os espíritos. Vou explicar bem o que é isso, porque isso é uma das coisas que deu o maior problema. Os grupos espíritas têm reuniões específicas, são chamadas reuniões mediúnicas que nós temos aqui às quarta-feiras. Tem reuniões específicas e reservadas para os trabalhadores da casa, são aqueles que, né, frequentam as reuniões mediúnicas, aptos e preparados durante longos estudos para tal, para que eles possam comunicar-se com os espíritos. E, através desses contatos, obter informações do mundo espiritual, orientações e mesmo ajudar no afastamento de perturbações espirituais que, porventura, estejam prejudicando alguém. Então, a
reunião que é particular, que é, vamos dizer assim, sem a presença do público, é a reunião mediúnica. Por quê? A ela frequentam os trabalhadores da casa, que nós chamamos de médiuns, que passam por um longo período de estudos para que possam compreender esse processo da mediunidade, né, e estabelecer os contatos, né, com o mundo espiritual. E depois, quando a gente vai ver lá, um pouquinho lá na frente, por que essa comunicação ela não se dá em público, a gente vai ver no que não deve acontecer. Então, isso daí, quem frequenta a reunião mediúnica, ele passa por um longo período de estudo. Um deles acontece aqui às terças-feiras, né? Eu estou falando da nossa casa, às terças-feiras. Você tem que ter conhecimento, o mínimo de compreensão necessária da doutrina, para que você não passe a fazer palhaçadas, né? Porque senão você vira aí um palhaço. Então, a sua mediunidade, ela tem que ser educada. Você tem que ter conhecimento para dar passividade a esses espíritos, né? Para você estabelecer a comunicação com esse mundo espiritual. E a gente vê que, por desinformação, muitas pessoas já chegam na casa, primeira coisa, não só aqui, mas em vários, primeira coisa, querendo participar da reunião mediúnica. E não é dessa forma, existe todo um preparo, existe todo um estudo necessário da doutrina, principalmente do Livro dos Médiuns, para que essa pessoa entre em contato, né, com a espiritualidade através das reuniões mediúnicas. Oh, meu Deus. Desenvolvimento cauteloso da mediunidade, conforme eu falei, que tem gente que já chega querendo ir para a mediúnica. A doutrina espírita explica que todos nós temos mediunidade, pois é através dela que os encarnados recebem influências boas e más do mundo espiritual. Vai depender da nossa sintonia. Se é boa, é porque nós estamos, né, com o canal aberto para as coisas boas. Se estamos sendo influenciados de forma negativa, porque nossos canais estão abertos para as coisas negativas. E que servirão de ajuda ou aprendizado no decorrer de suas existências terrenas. Então, essa mediunidade, ela serve de ajuda ou aprendizado no decorrer das nossas existências. São chamados de médiuns aqueles capazes de proporcionar a manifestação dos espíritos, né? Claro, todos somos médios, uns são mais ostensivos, que, né, a gente consegue, perceber com mais clareza isso, porque psicografa ou é psicofônico, né, que existe a fala, né, o espírito fala através do médium, mas existe tantas e tamanha diversidade de tipos de mediunidade que a gente não pode calcular. Uma delas, né, ele pode vir através da arte de pintar, através de escrever, pode, enfim, da intuição, pode vir na comunicação através dos sonhos. Então, todos nós somos, cada um num grau diferenciado do outro. E por que fala desse desenvolvimento cauteloso, ou seja, que tenha cautela? Vamos continuar aqui para a gente ver. O Espiritismo adverte que para poder ampliar, né, educar essa mediunidade, colocar ela ostensiva, praticá-la, então o Espiritismo adverte que para poder praticá-la ou ampliar essa ligação com o mundo espiritual, é necessário que o médium passe por uma série de preparativos. Não é tomar banho de descarrego, não é nada disso, mas é o quê? Anos de estudo. Maturidade, não pode ser uma pessoa leviana. Modificação moral constante, não é perfeito, porque perfeito não tem ninguém. Mas a gente tem que ir se propondo a modificar-se moralmente, de forma constante. Erra aqui, acerta ali. Vamos lá, volta atrás, é dessa forma. Um pulinho para frente, um pulinho para trás, 2 para frente, 1 para trás. No sentido de corrigindo os nossos, mas sempre com a proposta de nos melhorar. Vida regrada, abstendo dos vícios mais grosseiros, como fumo, bebida, droga, enfim, ter uma vida regrada. Não quer dizer perfeita, mas
Que não é você hoje está caído, bêbado na porta de um bar, amanhã está vindo para a mediúnica da passividade, né? Só vai vir um bebum comunicar, né? Nada mais que isso. Então é assim, é lógico, vai lá, tomar um almoço de jantar lá, vão tomar uma taça de vinho. Não, não é isso. É a questão da bebida em excesso, do excesso, né? Do fumo, das drogas, etc. Por quê? Primeiro, você não está andando de uma forma a atrair bons espíritos, automaticamente você vai vir. Eu me esqueci a palavra que Rosalie fala ali, que você vai ser o quê? Dos espíritos. É tipo assim, você vai ser. Você vai ser um palhaço, né? Porque o que você. Um joguete, porque você não vai atrair bons espíritos. Então, isso daí são algumas das regras básicas e que estão contidas em O Livro dos Médiuns para que o indivíduo possa vir a desenvolver sua mediunidade. Então, tem alguns critérios, né? Principalmente o estudo, porque é o estudo que vai fazendo-nos compreender, que vai nos fazendo avançar, que vai nos fazendo a entender o processo da mediunidade e a nos propor a melhorar e, sim, sermos bons instrumentos para a espiritualidade. Claro que perfeitos não, porque ainda estamos muito longe, mas pelo menos bons espíritos, né? Os verdadeiros centros espíritas não aconselham a pessoa a trabalhar mediunicamente sem antes passar por este período e preparação citados, como eu falei. Muito menos diz que alguém precisa desenvolver a mediunidade. Ninguém é obrigado a nada, afirma a doutrina. Né? Então, você precisa desenvolver. Não é dessa forma, né? Precisa é obrigação. E ninguém é obrigado a nada de acordo com a doutrina espírita. Todos têm seu livre-arbítrio. Isso é uma das principais características da doutrina espírita. E mesmo que o ser tenha um canal mediúnico amplo, aberto, próprio para o desenvolvimento da mediunidade, e não quiser desenvolvê-lo, esse canal, não há problema nenhum em continuar frequentando a casa espírita. Ele vai continuar assistindo às palestras, participando de outras atividades que a casa possa desenvolver. Tudo o que é forçado é prejudicial ao homem. Não temos que dizer, você é obrigado a se desenvolver, etc, etc. Ai, gente, nossa. Não há promessas de curas. O verdadeiro centro espírita não promete a cura para quem o procura. A doutrina afirma que a cura de uma influência espiritual ou doença material depende de uma série de fatores, dentre os quais a modificação moral do enfermo, sua necessidade, seus problemas relacionados com encarnações anteriores e, acima de tudo, se há ou não a permissão de Deus para que haja a solução da dificuldade, ou seja, para que ele obtenha a cura. Muitas vezes o sofrimento é um período necessário para o ser refletir sobre sua existência e o único que sabe quando é a hora disso terminar é Deus. O sofrimento, as doenças, as atribulações. O que o centro espírita faz a essas pessoas, para essas pessoas que estão doentes, que estão em aflição, é um atendimento aos necessitados de amparo e esclarecimento através de orações, preces, né? Passes, água fluidificada, orientações espirituais. Tenta minimizar o sofrimento alheio, rogando que, se o Pai permitir, que interceda junto a esse indivíduo. Então, é esse o trabalho da verdadeira casa espírita, né? Trabalhar com orações, passe, conversa, esclarecimento, pedir a Deus, rogar a Deus, que possa, e aos bons espíritos, que possa interceder em favor dessa pessoa, se ela assim merecer, né? Passe simples. O passe é um método utilizado dentro dos centros espíritas. Nada mais é do que a simples imposição das mãos do médium sobre a cabeça de outras pessoas, transmitindo-lhes fluidos magnéticos e espirituais, energias positivas do próprio médium e de bons espíritos, no intuito
hábito de fortalecer o corpo e a parte espiritual dos assistentes. Então, né, é uma imposição das mãos. Ai, ó, pulou de novo. Geralmente é aplicado dentro de salas específicas, né, em a maioria dos centros tem uma sala que depois que termina, e aqui a gente já fez isso, né, em outras ocasiões, os assistentes se destinavam a essas salas, né, e era dado o passe. Geralmente aplicado dentro de sala específica, após a palestra, de forma individual ou coletivamente, como é o caso nosso aqui, coletivamente, com o público sentado e o passista de pé. Apenas são feitas orações em pensamentos pelos médiuns, rogando o amparo de Deus, de Jesus e dos bons espíritos àqueles que estão recebendo os fluidos. Então, nada de contato físico. A gente vai ver que isso daí foi uma das coisas que deu maiores problemas. Ai, gente, nossa, isso aqui não está legal. Os passistas não ficam incorporados pelos espíritos, apenas recebem sua influência mental e fluídica. Importante, nunca há necessidade do passista tocar a pessoa que recebe o passe. Toques, apertos, carícias têm grandes possibilidades de serem mal interpretadas, gerando confusões e por isso são dispensados no centro espírita. Isso daí, né, foi uma das coisas que deu maiores problemas. Todo serviço espiritual é gratuito. O verdadeiro centro espírita não cobra nenhuma orientação ou ajuda espiritual ao seu público, nem condiciona o recebimento de curas ou salvação às doações. Dar de graça o que de graça receber, ensinou Jesus, em alusão aos conhecimentos espirituais. Não se aceita dinheiro por serviços prestados mediunicamente. Toda casa, né, que se diz espírita, que cobra, não pode ser considerada como casa espírita. Ela pode ser casa espiritualista, nunca espírita. Oh, meu Deus. Aqui eu vou passar um breve, porque a gente já sabe o que é. Agora eu vou passar um breve relato do que não deve. Explanações e orações aos sons de música, batuque e atabaque. O espiritismo não utiliza instrumentos musicais para exortar o público ou evocar espírito. Não há uso de qualquer instrumento durante os trabalhos. Isso, se encontrar, já não é casa espírita. Trajes especiais. O espiritismo não tem roupa especial, a gente já viu, para os dias de trabalho ou mesmo no dia a dia de seus adeptos. Enfeites, amuleto, colar, vestimenta com cores que significariam o bem, como branca, ou o mal, negra e vermelha, não tem fundamento para o espírita. Se tiver que vestir roupa tal para o dia da mediúnica, para dia tal, não é centro espírita. Pode ser um centro espiritualista, não espírita. Presença de rituais como ajoelhar-se frente a algo ou alguém, beijar a mão ou louvar os responsáveis pela casa, benzer-se, sentar no chão, ficar levantando-se e sentando durante o trabalho, proferir determinadas palavras como mantras para evocar os espíritos, não é atividade de casa espírita verdadeira. Nas sedes dos verdadeiros centros espírita, não são encontradas imagens de santo ou personalidades do movimento espírita, amuletos de sorte, figuras que afastam ou atraem maus espíritos, incenso, vela e tudo mais que seja material e que teoricamente serviria de ligação com o mundo espiritual. Na sede, né, que nos locais dos verdadeiros centros espírita, não se encontra isso. Animais para sacrifício. O local que possui esse tipo de prática ou decoração não é espírita. O espiritismo é contrário a qualquer tipo de sacrifício animal. Espíritos que pedem esse tipo de atividade são espíritos atrasados e ignorantes da lei de Deus. E muitas vezes maléficos, ainda, né, sujeitos ao mal, a fazer o mal e a se
compactuar com o mal, que podem prejudicar a vida de quem dá ouvido aos seus baixos desejos. Comunicação de espíritos em público, porque eu estava falando que tem a reunião mediúnica, que é particular, né, que somente os médiuns ali participam depois de longo estudo e preparação para tal. O que a doutrina espírita diz? A doutrina espírita é contrária a esse tipo de comunicação, de manifestação da comunicação dos espíritos em público, cercada geralmente de curiosidades e interesses materiais, ao invés do bom senso que deve permear toda a comunicação espiritual. Vira um circo. Estabelecer a comunicação de espíritos em público é para um ficar rindo, sabendo da vida do outro, chicoteando, falando, comentando, fazendo fofoca. Há locais próprios em que os médiuns recebem as comunicações e, caso necessário e permitido, orientam os participantes da reunião sobre suas dúvidas. Então, por isso, é reservado, é particular. Porque somente aquele que estuda, que tem conhecimento, que já educou a mediunidade, vai e já compreende o processo, vai ser feito em reservado. E nunca em público para virar chacota, para que seja motivo de escândalo. Se isso acontecer, não é casa espírita. Muitas vezes as respostas dadas por esse tipo de comunicação em público, esse tipo de espírito não tem base científica ou doutrinária alguma, seguindo apenas seu próprio conhecimento que pode ser militado. Em vários desses lugares em que há manifestação pública, as entidades espirituais são servidas de fumo, bebida, comida, ingeridas pelo médium incorporado. Com isso, mostram a limitação desses espíritos, ainda muito apegados aos vícios e prazeres materiais. Isso não é espiritismo. Desenvolvimento mediúnico forçado. Se ao chegar em um ambiente espiritualista que lhe afirmarem que sua mediunidade precisa ser desenvolvida, caso contrário, você sofrerá as consequências materiais e espirituais, sua vida será um transtorno, que os espíritos estão lhe chamando para o trabalho, que esta é a sua missão, com certeza este não é um local que segue a doutrina espírita. Muitas vezes as pessoas ficam nas mãos de pessoas mal intencionadas, né? Porque como eles consideram a mediunidade, esse campo da comunicação dos espíritos como algo mágico, então as pessoas, por medo, acabam voltando, conforme foi o caso que aconteceu em Goiânia. Porque a pessoa é subjugada, a pessoa, por medo, pensando que vai sofrer danos, consequências, vai ter a sua vida toda destruída, toda, vamos dizer assim, perturbada, a pessoa, por medo, acaba voltando e se sujeitando a determinadas situações, né? Então, quando alguém chegar, você precisa, se for qualquer, já sabe que ali não é uma casa séria. Há seitas e religiões afro-brasileiras que obrigam a pessoa a desenvolver-se mediunicamente e depois as ameaça com terríveis problemas futuros se elas deixarem de trabalhar. São ameaçadas, né? Isso gera angústia, medo e desespero nos envolvidos, que geralmente acabam vítimas de graves obsessões, influência maléfica persistente de um espírito atrasado sobre outro ser. A pessoa acaba naquele desespero e não sabe em que acreditar, não sabe lançar mão de quê, por desconhecimento, acaba se tornando presa fácil nas mãos dessas pessoas mal intencionadas. Né? Cuidado. Promessas de cura. Qualquer lugar que prometa a cura de problemas espirituais ou materiais não é um local espírita. Condicionar uma cura, frequência exclusiva àquele ambiente, ao pagamento de dinheiro ou bens materiais, ou mesmo à força da casa, não tem base no espiritismo e foge do bom senso que regula as leis de Deus. As leis de Deus não podem ser modificadas de acordo com a nossa vontade. Por isso, prometer algo que não depende apenas de nós mesmos
beira a irresponsabilidade e pode levar a pessoa desesperada ao desequilíbrio total ou à descrença em Deus. Porque a pessoa é prometida a ela a cura, ela vai várias vezes e não consegue, a pessoa ou entra em desequilíbrio total ou passa a desacreditar em Deus, né? Passes com movimentos. Locais em que os passes são aplicados com movimentos bruscos, utilizando objetos, baforada de cigarro, charuto, estalando-se os dedos, repetindo mantras e cânticos, tocando várias partes do corpo do receptor, daquele que está recebendo o passe, não são centro espírita. Passistas que transmitem os passos incorporados por entidades, fazendo orientações ou conversando normalmente, não são médiuns espíritas. Eles podem e são médiuns, mas não médiuns espíritas. Que existe a diferença. Cobrança pela ajuda espiritual. Todo local que cobra dinheiro, favores ou exige qualquer coisa ou favor material devido à ajuda espiritual prestada, não é um centro espírita. A cobrança financeira é própria das pessoas que vivem da exploração da crença alheia, contrariando os ensinos de Jesus e, portanto, da doutrina espírita. Há seitas que pedem dinheiro aos seus assistidos, afirmando que será usado para o feitio de trabalhos espirituais, né, para fazer trabalhos espirituais, como a compra de velas, comida, roupa, coisas do gênero. Isso não é espiritismo. Espírito que presta a fazer serviços espirituais em troca de coisas materiais são entidades atrasadas que nada de bom podem trazer aos que os procuram. Vou trazer o namorado de volta, o marido de volta, vou conseguir trabalho, nada disso. Não podemos comprar a paz de espírito e tranquilidade que buscamos. É isto que prega a doutrina espírita. Ninguém compra paz de espírito e tranquilidade, a gente se adquire através da evolução, do conhecimento, cada vez mais da prática no bem. Se não for esta a orientação do local que você estiver frequentando, com certeza não é um ambiente espírita. Se você for prometido que através de favores, de dinheiro, você pode comprar a paz, de espírito, tranquilidade, com certeza ali não é um ambiente espírita. Bom, esse trabalho não foi escrito por mim, né? Grande parte foi escrito no livro dos Espíritos, no livro que é o Espiritismo, tá? De Allan Kardec. E eu busquei também, porque não é uma coisa minha, eu quero citar, em 2 sites, né? Que um do Centro no Caminho da Luz e o outro site é Ser Espírita, que dá orientações e faz a distinção do que realmente é o espiritismo com seriedade, o espiritismo que segue as obras básicas, né, codificadas por Allan Kardec, e aquelas outras instituições que se valem da mediunidade, das manifestações mediúnicas e se consideram como espíritas, e essas instituições como praticante do espiritismo. A gente acaba agora de saber, né, muitos já sabiam, mas de confirmar que existem diferenças imensas, né, entre espiritismo e espiritualismo, entre espírita e espiritualista. Então, todos nós agora já estamos preparados para fazer essa distinção e quando visitarmos outras casas, que a gente sempre tem essa liberdade para tal, a gente saber fazer essa distinção. Uma boa noite a todos, um bom ano novo, que Deus possa nos dar muita força, muita luz para vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e que possamos ter um ano, né, de muito estudo, de muito comprometimento com a doutrina e de muita busca pelo nosso aperfeiçoamento. Uma boa noite e que Deus nos abençoe.